Bom dia, mulheres que vencem. Até cheguei mais perto. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com você? Nós estamos aqui mais este sábado maravilhoso desse mês de agosto. Todo mundo tá falando que é o mês de agosto. Não, o mês de agosto é mês da bênção. Ih, eu bati palma de novo. A diretora aqui. Vai lá! É mês da bênção, é mês da vitória, o mês que Deus tem preparado para você grandes bênçãos. Ah, Uli, mas não chegou nada ainda. Espera, meu filho. Daniel, desde a primeira oração que ele se prontou a glorificar a Deus, a adorar a Deus, desde a primeira vez, o Senhor fez o quê? Enviou o anjo com a resposta. Por que o Daniel ainda não havia respondido, não tinha a sua resposta? Porque tinha algo impedindo do anjo passar. E muitas das vezes você desiste no segundo dia. Ah, vamos fazer a proposta de oração. Ah, não vai dar certo, é no primeiro dia. Não, tem que ser contínuo. Daniel, para receber a sua bênção, ele orou 21 dias. E você não pode desistir logo de primeira, não, mulher. Esse sábado maravilhoso, esse dia maravilhoso, vai sorrir, vai fazer uma comida gostosa para sua família. Ah, convida o maridão para ir lá no restaurante, sabe? Chama ele lá, tá? Vai lá, tá? Fala para ele, pá, ó, eu queria almoçar fora. Mas não vai fazer igual aquele marido que põe a mesa lá do lado de fora para levar a mulher, não, viu? Tem que levar lá no restaurante, que nós cozinhamos de manhã, de tarde, de noite, mulher só vive no pé do fogão, né? Mas aí nós queremos comer uma comida diferente, tá bom? Fica com esse louvor e já já a gente volta. Que louvor abençoado. Oi, de novo. Que louvor. Não é pra bater palma, minha gente. Não pode bater palma porque dá um negócio no microfone e aí, ó, batendo palma. Mas tá na benção. Lá em Mateus, capítulo 24, vamos começar essa palavra abençoada. Eu vou dar um entendimento aqui. Mas depois a gente vai para uma convidada super especial, uma amiga que Deus me deu. E glória a Deus por isso, porque tem amigos mais chegados que irmãos, tá? Vamos lá? Mateus 24, versículo 1, que diz o seguinte: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. 2. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aqui Jesus estava falando o quê? Do princípio das dores. Hoje, até o último sábado, nós vamos falar sobre isso. E nós vamos começar hoje pelo princípio das dores. A Bíblia diz, Jesus está falando aqui, que tudo que os discípulos estavam vendo, eles não ia sobrar o quê? Nada, nem pedra sobre pedra. Olha, hoje eu te convido a refletir sobre isso, viu? O que está acontecendo nesse mundão aí, né? E nós estamos preparados? Estamos preparados para o início? Jesus está voltando. Jesus, ele está voltando. E cada vez que nós não se posicionamos na presença dele, nós estamos o quê? Retrocedendo. Aqui Jesus está avisando, ó, não vai sobrar pedra sobre pedra. E aqui, ó, no versículo 4, e Jesus respondendo disse: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então nós temos que o quê? Entender da palavra. Quando nós entendemos a palavra, muito difícil nós sermos enganados. Por isso que Jesus já deixou aqui tudo escritinho, já nos deu a direção certinho. Ah, Uli, mas eu leio a Bíblia e não entendo nada, por isso que tem a igreja. Você lê e não entende nada, aí você vai na igreja até você conseguir entender o propósito, que é o que? A revelação da palavra. Lá o pastor, ele medita, ele busca a direção de Deus, ele se mantém em santidade, ele se mantém em propósito de jejum e oração, tudo que nós devemos fazer em casa, mas às vezes nós não fazemos. E aí nós abrimos a Bíblia e só lemos o que? A letra. E muitos estão dentro da igreja, estão sendo enganados, muitas estão sofrendo porque estão sendo enganadas. Ah, Uli, mais enganadas, ó, muita mulher sofrendo,
Muita mulher sendo amaldiçoada, por quê? Porque não entende da palavra de Deus, não conhece da verdade. E quando nós conhecemos a verdade vai nos libertar do quê? Do jugo desigual, daquilo que está atrapalhando, que está tendo um peso maior na nossa vida, na qual nós não entendemos porque nada está dando certo. Mas é porque o princípio das dores está vindo. Jesus está voltando. E aqui ele diz, tem que o quê? Acautelai-vos, preste atenção, que o quê? Que ninguém vos engane. Se ele está avisando, Jesus está avisando que, acautelai-vos, preste atenção, fique atentos, para que ninguém nos engane, é porque vão enganar muitos, né? A gente tira os olhos da palavra e começa a colocar os olhos no quê? No homem. Nós tiramos os olhos da palavra, colocamos os olhos no ministério. E não não gosto desse ministério, não gosto. Não é a igreja. A igreja somos nós. Mas Deus preparou o local para que nós pudéssemos, né, se reunir em oração, em busca e ali receber a revelação da palavra de Deus. Tá bom? Então vamos ficar atentos, Mas para ficar atento nós temos que conhecer a verdade. E é só ela que vai nos libertar. E é só ela que vai nos ajudar. Vai ter um momento que nós não podemos mais pegar a Bíblia. E aí, você vai ter alguma palavra no seu coração? Na sua mente? Você vai lembrar de alguma dificuldade? No momento de dificuldade, você... Já aconteceu com você? Tá ali naquela dificuldade, aquela palavra vem e te dá aquela força. Não, eu vou conseguir, vai dar certo. Oxi, o inimigo tá querendo me enganar. Por quê? É o Espírito Santo te fazendo lembrar daquilo que você leu na palavra. A revelação da palavra de Deus veio. Tá bom? Então fica com essa palavrinha aí. Guarde ela no seu coração e já a gente volta. Fica com esse louvor aí abençoado. Já voltamos do louvor abençoado. Que louvor abençoado. Já me levantei aqui, porque aí a gente vai ter um papo super interessante sobre isso que eu comecei a falar, sobre as dores. E aqui a minha amiga Tainara, bora? Me levante. Eita! Ela já é abençoada de natureza e aí ela está nos abençoando aqui com a sua presença. Vamos conversar, amiga? Vamos lá. Vamos ter um papo aqui de amigas, né? Que a gente conversa, eu converso muito com a Elisângela, né? E a gente começa a conversar sobre a palavra. Ela tasca um versículo, eu tasco com o entendimento, ela tasca o entendimento, a gente tasca com o versículo. Desse jeito a gente conversa. Uli, mas aí não é muita religiosidade. Não, menino, povo de Deus, mulher de Deus, conversa sobre Deus. É melhor do que falar da vida dos outros. Né? Não é não? É melhor do que falar da vida dos outros. Vamos falar da nossa vida. E nos edificar também, nos edificar, né? Porque às vezes o entendimento que Deus dá pra ela não dá pra mim, né? O entendimento que dá pra mim é uma aprendendo com a outra. Com certeza. Amém? Bora sentar? Vamos. Bora sentar. Eu já vou sentar assim, Eu vi uns programas, menino, eu falei assim, esse aqui nós vamos sentar, eu vou colocar uma saia pra ver se diminui um pouco a barriga. Porque quando é a calça, parece que fica tudo largo, né? Aí desvaloriza nós temos que se valorizar, né? Sempre. Né, Tainara? E aí, nós vamos falar sobre o que hoje? A mulher cananeia? Pode ser, vamos começar por essa hoje. Olha, a gente vai dar continuidade porque assim, tem várias formas da gente entender da palavra, né? A gente tem vários entendimentos, né? A palavra é viva, né? Ela é viva e ela é eficaz. E a gente acha que é do nosso jeito e não é. Igual nós fazemos aqui o sermão, aqui o estudo, né, que eu dei início aqui, Jesus está nos ensinando, preste atenção para não ser enganado, ler a Bíblia e tudo mais. O que você pensa sobre isso? Eu acredito que realmente, como eu falo, a palavra ela é viva. Então, quanto mais você estuda ela, quanto mais você está lendo a Bíblia, mais ela vai se renovando no nosso dia a dia. Porque a mesma palavra, ela serve para muitas situações. E é como você disse, o Espírito Santo, ele vem e ele te toca. Lembra daquela palavra? Você está numa situação, lembra daquela palavra?
Então, ela realmente é viva, ela se modifica a cada dia, em cada situação que a gente está. Às vezes, eu gosto muito de uma palavra, às vezes você levanta, você passa a semana inteira com aquela palavra na mente, só que você não consegue entender. E você vai chegar numa situação que ela vai se encaixar. Aí você fala, nossa, nunca imaginei que pudesse ser isso. Mas é justamente isso, porque ela é viva. Todos os dias ela está ali para se renovar. Conforme a gente vai estudando, a gente vai pegando realmente um entendimento maior, porque aí você vai juntar uma com a outra e você vai lembrar. Aí quando você tiver acordar aquela semana e aquela palavra permanecer na sua mente, você vai falar, bom, vou guardar, porque eu sei que ela vai ser útil para mim em algum momento. E aí vai chegar a situação em qual ela realmente vai se revelar pra gente. E é assim que a gente acaba conhecendo a palavra. E claro, nas conversas entre as irmãs, estando indo aos cultos, porque lá é passado o ensinamento, a visão de uma pessoa, a visão de outro. E assim a gente vai conseguindo compreender cada vez mais. E é interessante que quando a gente tem um coração aberto, a palavra de Deus, ela é como espada de dois gumes. O mesmo versículo que a gente escuta, mas na visão dela, Deus fala com ela. Na minha visão, Deus fala comigo. E cada um vai de encontro à sua necessidade. E é por isso que o pastor está falando da minha vida, a pregadora está falando da minha vida. E não é. É a revelação da palavra de Deus vindo sobre cada uma de nós. Às vezes a gente não entende. Porque, nossa, eu não contei nada para ninguém da situação. E ali acontece de acontecer certinho. Do jeito que a pessoa está acontecendo, talvez passando aflição. Que é o jeito que o Espírito Santo tem de conversar conosco. Ele vai usar você, ele vai usar uma criança, ele vai usar ali aquelas mensagens que aparecem pra gente na tela. Então, eles nos usam como nós somos ferramentas do Espírito Santo. E como ferramentas do Espírito Santo, a gente tem que estar trabalhando. E para isso, a gente tem esses momentos de troca, para que eu possa me edificar com a sua palavra, você se edificar com a minha. E a gente criando força. A ferramenta boa é aquela mais usadinha que você tem lá, né? Não, essa daí ela é feinha assim, mas ela quebra um galho. Eu uso bastante, ela resolve tudo pra mim. Mas é justamente nós, como ferramentas, quanto mais a gente está conversando, quanto mais a gente está estudando, mais forte a gente fica. E essa força é o que a gente usa para poder estender a mão aos próximos. No dia a dia também, né? E lembrando sempre que Jesus está voltando, né? Lembrando sempre que Jesus está voltando. Às portas, ele está às portas. Estamos aí com ele todos os sinais nos mostrando que ele está às portas. Aqui em Mateus, capítulo 25, versículo 14, aqui Jesus dá continuidade, porque ele vai falando, né? Até o 26, ele vai falando dos escribas, da vida eterna, ele falou do fogo eterno, ele falou a diferença dos sacerdotes, os escribas, ele falou da Santa Ceia, Pedro, Jesus no Getsemane, tem tudo aqui em Mateus. Então a gente vai, Uli, mas eu tenho preguiça de orar, eu tenho preguiça de ler a Bíblia. Aí, eu não... Como é que a gente vai fazer? Você tem que ir para a igreja, ou então colocar a Bíblia lá para você ouvir, né? Que agora tem essa ferramenta lá na Bíblia, né? No celular você põe e você consegue ouvir a Bíblia e ler ela de cabo a rabo. Só que não é diferente você pegar e rabiscar. Minha Bíblia é toda riscada. Aí eu acho que eu vou ter que ganhar outras, Anja, porque é toda riscada, porque ela que me deu essa. A minha tava toda judiada, minha gente, e toda arriscada também. Aí ela me deu essa aí, a gente começa, né, estudar e a gente começa a aprender. E é engraçado, né, que a gente começa a ler um versículo aqui e já pega o outro, já vai, dali a pouco já deu uma palavra. De 40 minutos ali, Deus já abriu o teu entendimento e você, é isso que eu vou fazer. Talvez é isso, mulher, que tá faltando para nós, para você que tá em casa, né, conhecer um pouco mais. Toda quinta-feira, nesse mês de agosto, nós estamos nesse propósito desde do mês passado. Nós estamos com esse propósito da oração. 7 da manhã, meio-dia e às 19 horas. Em especial às 19 horas, porque vai estar toda a equipe orando, intercedendo, louvando a Deus em prol da sua vida, da nossa casa, da nossa família. Eu falo nossa porque nós oramos por todos e por tudo.
pela vida financeira, pela vida sentimental, pela vida familiar. Então nós oramos por todos. Então fique, não pegar, eu tô aqui, é quinta-feira, eu tô aqui sem fazer nada. Vai fazer nada lá na igreja, orando, buscando a Deus. Ah, Uli, mas o que eu vou fazer lá? Orar, buscar o Deus Todo-Poderoso, que Ele, né, Ele tem autoridade para mudar a nossa história. E nos alimentar, né? Muitas vezes a gente fica vago, se sentindo algo faltando. Não sei, eu tenho o que eu quero, tenho o que eu preciso, mas não sei, tem Jesus, uma coisinha faltando. Tá faltando é alimento sólido, que eu chamo a palavra de alimento sólido, porque é aquele alimento que você vai falando, você vai recebendo, você vai se enchendo, você vai se fortificando. Aí quando você vê aquela coisa ruim, aquela sensação, passou. Porque Jesus, Ele te preencheu, Ele realmente nos preenche. Experimenta. Tá se sentindo um pouquinho vazio, um incômodo? Vai, visita a igreja mais próxima da sua casa, se preencha do Espírito Santo, eu tenho certeza que Ele vai falar com você. Como tá falando agora, viu? Já já a gente volta com esse louvor aí. Que louvor abençoado, que bênção do Senhor. Aqui, ó, Mateus 15, 21. Vamos aqui? Uli, sobre o que nós vamos falar? Sobre a mulher cananeia. Ela pediu, mandou mensagem para mim. O que nós vamos falar? Sobre a mulher cananeia. Vamos pincelar, porque aí o tempo é curto e a gente tem muito. Agora, se você quer saber mais do que nós sabemos, é só ir lá na igreja. Nós temos culto das mulheres que vence. Olha, nós estamos indo no sentido ao estadual, ó. Não esqueça, o estadual é dia 28 de setembro, tá? 28 ou 27? Vê aí pra mim. De setembro, então é o estadual. Se você quer conhecer um pouco mais desse Ministério das Mulheres que Vencem, venha participar toda quinta-feira lá na sede estadual, tá bom? Aí aqui, ó, vou ler aqui um versículo, Mateus 15, 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes do Tiro e de Sidom. 22. E eis que uma mulher cananeia que sairá daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente o quê? Endemoniada. Difícil, hein? Veja. A mulher, Jesus ia passando e a mulher gritou, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ela já atascou o problema. Às vezes você tá desse jeito aí na sua casa, né? Gritando, Pai, me socorre, Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Tá pedindo socorro. E aí ela já tascou o problema. Às vezes a gente espera para clamar o sangue de Jesus. E aqui, o que ela fez? Ela já falou, olha, minha filha está com dificuldade. Minha filha está miseravelmente endemoniada. É uma palavra muito rica, né? Porque ela fala um pouco do tempo, que por mais que a gente pense que nós temos muito tempo, nós não temos esse tempo todo. Se vocês pararem para observar, hoje, os nossos tempos, os dias, eles estão passando mais rápidos. Que já é uma das coisas onde a gente fala que Cristo realmente está às portas. Porque os dias estão realmente passando mais rápido, então a gente não tem esse tempo todo. O tempo é o agora, você tem o hoje, você tem que contar com o hoje. Como que está a sua salvação no hoje? Como que está a sua intimidade com Cristo no hoje? Ela, além dela falar do tempo, ela fala muito do exemplo e da humildade. Porque o que você espera? Você espera grandes coisas. Você quer que Jesus venha aqui, Ele coloca a mão em você e que resolva-se como um passe de mágica. Não é assim. O que ela fala? Na continuidade ali, Jesus, primeiramente Ele deu o silêncio a ela. Ele não a respondeu. Mas ela insistiu, a persistência, a humildade de você insistir. Eu quero, eu não aceito não como derrota, não quero. Eu vou atrás. E ela foi, ela persistiu. E aí, o que Cristo disse para ela? Ele fala para ela que ele não tinha como parar o que ele estava fazendo ali, porque ele se programou. E ele se programou e aquelas pessoas estavam contando com aquilo. Então, não tinha como ele parar ali agora. Aí, o que ela fala? O Senhor não precisa. Apenas me dê as migalhas. As migalhas. Então, a fé dela é tão grande e é o entendimento
O entendimento dela é tão grande que ela sabe que com as migalhas ele pode mudar a vida dela. Então ele não precisa vir fazer grandes coisas, ele te abre uma porta, ele te dá um direcionamento. Dá direção. Não precisa de grandes coisas. É só a gente estar observando os pequenos detalhes. Cristo está nos detalhes. E Deus é tão bom que até nos detalhes Ele é maravilhoso. Com as migalhas, a filha dela foi o quê? Curada, Liberta. liberta. Ela foi liberta. Para a glória de quem? Cristo. Nossa, Se Jesus. você quer saber mais sobre essa história, lê lá. Mateus capítulo 15, versículo 21. Tá bom? Vamos orar? Vamos louvar ao Senhor com a nossa adoração. Pegue seu copo com água. Vamos abençoar agora. Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Pai. Talvez essa minha irmã que está aí do outro lado está vivendo que nem essa mulher, clamando a misericórdia de Deus. Porque ela está com dificuldade, ela está passando por necessidade, está passando por alguma coisa muito ruim. Mas o Senhor vem com a providência, assim como ela clamou. Ali ela faz a comparação, Pai, só das migalhas. Não precisava de muito, somente das migalhas que caía da mesa do seu Senhor. Oh, Pai, que o Senhor não venha somente com as migalhas, mas que o Senhor venha colocar a mesa farta na vida dela. Que o Senhor venha abençoar a vida dela cada dia mais. É isso que eu te peço, Pai. Abençoa essa mulher que vence. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Abençoado. Muito obrigada mais uma Eu vez. que agradeço. Passou muito rápido, né? Tá passando muito rápido. Mas glória a Deus por isso. Dá um beijinho. Obrigada. Beijo e tchau, tchau. Sábado que vem a gente volta.